Foi eu que esqueci, desculpa. Mais uma vez a gente tem a honra de ter o Gedeon com a gente hoje. Ele é um frequentador assíduo aqui da igreja e ele vai trazer a mensagem hoje para a gente. E é realmente uma honra ter você como amigo, como frequentador da capela e nos ajudando também, trazendo a palavra de Deus. Deus te abençoe. Boa noite. O Paulo pediu para falar em complementação àquilo que foi falado também lá no acampamento, né? E ele estava falando sobre a questão de ser um, da unidade, um por todos, todos por um. E eu compartilhei com ele um texto de Efésios, que eu queria trazer um pouco de pensamento a nosso respeito sobre isso, para que a gente possa entender um pouco melhor essa questão da unidade. Acontece com o microfone. Problema resolvido? Há um grande problema na nossa formação humana, e a gente ouviu a Jane falando aqui sobre ser de um lugar diferente, uma igreja diferente. Parece que a diferença, ela incomoda a gente. Hoje à tarde, minha família e eu estávamos assistindo uma série dessas americanas, na TV, uma TV americana, e na série várias pessoas ressuscitam. Na verdade, não ressuscitam, elas voltam, aparecem vivas. Não ressuscitam porque o corpo ainda está lá morto, mas aparecem vivas. E aquilo causa, numa pequena cidade americana, uma coisa extraordinária, porque pessoas estão vivendo que já morreram há 30 anos, 12 anos, 10 anos atrás. E hoje o episódio mostrou alguém raptando uma mulher dessa, que ressuscitou, colocando, e olhando para ela e disse: eu não sei o que você é. Você voltou à vida depois de morrer, depois de 12 anos, eu não sei o que você é. Isso, aquilo incomodou, e a pessoa saca da arma para poder querer matar aquela mulher. Matar por quê? Porque é diferente. Mas principalmente porque ele não entende o que é aquela pessoa, o que está do outro lado. E nós temos um grande problema em qualquer ajuntamento humano justamente sobre isso, porque qualquer ser humano que se ajunta vai encontrar com o outro que é o quê? Diferente. E nós não conseguimos entender aquilo que está do outro lado. Às vezes a gente vê evidenciado algumas coisas, não, porque homem pensa assim, mulher pensa assim. Não é questão de que homem pensa de um jeito ou mulher pensa de outro jeito, é porque ser humano é diferente um do outro. E todos nós pensamos de maneira diferente. Há uma grande diversidade aqui. Nós podemos olhar para cada um de nós aqui, há uma grande diversidade. Nós somos diferentes em várias coisas. Nós somos diferentes fisicamente, no nosso pensamento, no time que torcemos, naquilo que pensamos, naquilo que queremos, para onde queremos ir, na nossa teologia, no entendimento da Bíblia, no entendimento de família, na criação de filhos. Eu posso ficar a noite toda falando aqui da diferença. E é só diferença, não tem igualdade. Mas há um problema conosco em relação à igreja cristã, principalmente. Nós gostamos daquilo que chamamos de uniformidade. Nós gostamos da uniformização de coisas. Porque parece que, quando os humanos se ajuntam, nós queremos nos ajuntar com aqueles que são iguais a nós. E aí começamos então, e se você for reparar, e você for olhar para as comunidades evangélicas, cristãs, espalhadas por Londrina, em qualquer lugar do mundo, você vai ver que são muito pessoas iguais que estão juntas. E elas começam a pensar igual, cantar igual, se vestir igual, falar igual, e fica aquela uniformidade. Mas sabe qual é o grande problema? Quando esses uniformes se encontram e se ajuntam num lugar e começam a conviver uns com os outros, começam a notar que não há uniformidade, que todos somos diferentes. Deus é muito esquisito em relação a isso, né? Porque Ele nos faz pessoas tão diferentes, e Ele nos criou diferentes. E Jesus fala assim: eu quero que vocês sejam um. Aí ele fala assim: Deus, mas peraí, como é que eu vou ser um se eu sou tão diferente daquela pessoa?
Como é que eu vou ser um? Como é que vai ter unidade no seu corpo se nós somos tão diferentes? Eu quero uma coisa, os meus irmãos querem outra, eu estou indo numa direção, eles pensam outra coisa. Tem um texto em Efésios 4, de 1 a 3, que pode nos ajudar, pode passar, e pode nos ajudar a entender um pouco mais, pode passar mais um. O versículo 1 diz o seguinte, eu fiz uma tradução direta daquilo que está escrito na Bíblia nas linguagens mais coloquiais, para a gente poder entender um pouco melhor aquilo que o apóstolo Paulo queria realmente escrever. Ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso, né? E naquela época era uma igreja diferente, porque ela tinha um monte de gente diferente, congregando junto, tinha judeus, prosélitos, romanos, gregos, bárbaros, citas, russos, tinha um monte de gente. A Éfeso era uma cidade cosmopolita e tinha um monte de gente naquela igreja que falava línguas diferentes, havia pelo menos 13 a 14 línguas sendo faladas na igreja, o sermão às vezes era traduzido para 12, 13 idiomas, e ele então começa a falar com aquela igreja sobre essa questão da unidade. Ele começa a falar várias vezes ao longo do capítulo, mas no capítulo 4 ele enfatiza mais e começa a dizer o seguinte, eu estou preso, Paulo estava preso na cadeia realmente, né? Eu estou preso literalmente, mas também sou prisioneiro de Deus. E é baseado nisso que peço insistentemente a vocês, que vivam em resposta ao chamado de Deus para a vida de vocês. Pode passar. No versículo 2 diz, e isso implica em tornar-se pessoas de fácil convivência e principalmente que sejam simples no lidar, não se esquecendo de ser pacientes com os outros, pois são diferentes e precisam aprender... Desculpem. E precisam aprender a cuidar e dar suporte para aqueles que necessitam, tudo isso por causa do amor que os une. E no versículo 3, utilizem toda a força que tiverem, conservem-se assim, pois é Deus mesmo, através do Espírito, que dá condições para que vivam em paz uns com os outros, apesar de serem tão diferentes. O apóstolo Paulo estava olhando para aquela igreja que era tão diferente, com tantas dificuldades, e falou assim, gente, é Deus quem vai dar condições para vocês, que mesmo no meio de tanta diferença, de pensamentos diferentes, de quereres diferentes, vocês sejam unidos. E ele nos dá, então, 3 instruções aqui. E eu queria que fossem instruções práticas, para a gente poder aprender um pouco mais a conviver com isso. Deus nos fez diferentes de diversas formas. Quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. São palavras que, em primeiro lugar, parecem que Deus criou a humanidade igual a Ele. Ou pelo menos parecido com Ele, né? Imagem e semelhança. Então somos iguais a Deus, então nós somos parecidos com Ele, então pensamos iguais a Ele. Logo no início da humanidade, nós pensamos que nós provamos para Deus que somos diferentes. Porque Deus disse assim, não façam isso. Nós fomos lá e fizemos o quê? Fizemos o contrário do que Ele queria. Provamos que somos diferentes. E essa é a grande característica da imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados pessoas com vontade própria. Pessoas que podem decidir. Nós temos intelectualidade dentro de nós temos uma personalidade. Nós não somos simplesmente aqueles que ouvem e abaixam a cabeça e fazem. Nós pensamos, raciocinamos. E somente quando esse raciocínio funciona dentro de nós, quando isso desce para o nosso coração e se torna a nossa vontade, então nós somos convencidos a fazer diferentes. Para que alguém me convença, minha esposa sabe disso, né? Para que alguém me convença a fazer algo diferente, é difícil. Porque se há uma condição intrinsecamente minha, de Gedeon, é que eu consigo pensar. E ao pensar eu consigo raciocinar, e um raciocínio eu estudo, eu entendo, eu quero, eu discuto. Obrigado, meu irmão. E ela é psicóloga, né? Minha esposa é psicóloga, ela fez psicologia durante 5 anos e eu fiz junto com ela. E ela trazia os textos de leitura e a gente trazia também. Eu lia, eu sou professor universitário, mas não da área de psicologia. E ela trazia, a gente lia, discutia, né? E até hoje a gente discute homericamente, às vezes até 4 horas da manhã, coisas da psicologia que não tem nada a ver comigo. Mas por quê? Porque eu penso, porque eu tenho essa personalidade de Deus. Deus me fez assim, Deus nos fez assim, Deus fez a cada um de nós assim.
seres com pessoalidade, com indicações pessoais, com vontades próprias. E aí Paulo, então, no meio de tudo isso, quer orientar aquela igreja a viver em unidade. Parece, e essa é uma grande mal da teologia, parece que esta unidade tem a ver com a uniformização, ou seja, eu preciso fazer com que as pessoas que estão na minha comunidade cristã pensem igual a mim, ou seja, nós precisamos todos aqui imitar o Paulo e ser igualzinho o Paulo. Mudaram o nome aqui de todos os homens para Paulo e de todas as mulheres para Kellen. Tem que ser igual. E todo mundo tem que vir aqui na frente cantar. E os homens têm que aprender a tocar guitarra. Não é assim que funciona a vida. Nós somos diferentes. Graças a Deus que somos diferentes. É Ele quem nos fez diferentes. E isso é bom, não ruim. Aquilo que é diferente de nós não precisa ser necessariamente ruim. Nós vivemos num tempo no Brasil em que cada dia que passa mais, o nível de tolerância que temos em relação àquilo que é diferente é menor. A nossa religiosidade está tão exacerbada que qualquer coisa parece ser motivo para brigar com alguém. E brigamos por causa de política, por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa de sexualidade, por causa de tanta coisa. E queremos brigar, porque queremos que todo mundo pense igual a mim. Não é assim que Deus fez. Deus nos fez diferentes com um propósito específico, porque Ele fez-nos diferentes para que sejamos complementares uns dos outros. Se todo mundo fosse igual, nós não completaríamos ou complementaríamos as necessidades do outro. E Ele, quando começa a criar, Ele faz isso. Ele faz toda a criação ser complementar ao ser humano. Nós precisamos da criação. Deus criou o ar que eu preciso para respirar. Deus criou o sol que produz em mim tanta coisa boa. Deus criou as plantas que são para a minha alimentação. E Deus nos criou para poder cuidar de tudo isso. Nós somos interdependentes, somos complementares. O ser humano foi criado, um homem e uma mulher, eles são complementares, até a questão sexual é complementar. A mulher foi feita com um corpo que é perfeito para o homem, e o homem foi feito com um corpo que deveria ser perfeito para a mulher. De vez em quando a barriga começa a crescer demais, a gente engorda muito, né? Não fica tão perfeito assim. Mas a nossa complementaridade, na diferença sexual, inclusive, que nós temos, ela é extraordinariamente divina. Foi Deus quem fez assim. E aí, quando vamos para a igreja, então, Paulo nos dá 3 orientações que nós possamos aprender a viver de forma complementar, a complementar uns aos outros, que nós não tenhamos medo da diferença, porque essa diferença no meio da igreja, ela é promovida por Deus para a construção, para a edificação, para a melhoria, para a continuidade do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Pode passar o primeiro. Vivendo em resposta ao chamado de Deus, né? E eu falei agora há pouco que Deus nos criou com a sua imagem e semelhança para sermos o quê? Complementares, e essa é a ideia. Deus quer que nós vivamos de acordo com aquela que é a vontade dEle, com o chamado dEle. Deus nos chamou para o seu corpo, o corpo de Cristo, justamente para que nós possamos complementares. Imagine comigo o corpo. Vocês estão me vendo aqui na frente? Dá para imaginar um homem com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, um tronco. É um corpo. Eu tenho 2 mãos, 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, tenho os meus pés, as minhas pernas. Cada uma dessas coisas desenvolve uma função diferente. Há órgãos internos, eu tenho coração, pulmão. Quer dizer, me disseram, né? Eu já vi isso numa radiografia, né? Então, pressupõe que eu tenho um coração, pulmão, né? Rim, estômago, intestino, veias, nervos, faz parte da vida de cada um de nós. Nós não temos isso? E esse corpo nosso não é um? Sim ou não? Eu sou um, a não ser alguém que está aí com problema de visão, está vendo duplamente, me vê como 2, mas eu sou só um. O meu corpo é um. Mas os membros do meu corpo não são o meu corpo na sua integridade. Eu não posso dizer que a minha mão é o meu corpo, mas ela é do meu corpo, ela faz parte do corpo.
Eu não posso dizer que o meu pé é o corpo, mas ele faz parte do corpo. E o pé, a mão, a perna, a cabeça, o coração, cada uma dessas partes em conjunto formam o corpo. E ao formar o corpo, cada um desenvolve a sua própria função, sem ser melhor ou pior, apenas diferente. Quem aqui é canhoto? Minha filha mais velha, Nicole, é canhota. São poucos canhotos. Geralmente, nós falamos assim, escreve direito, menino. Por que escrever direito? Tem a ver com a mão direita. Porque o direito é o certo, o canhoto é o errado. Não tem nada de errado nisso. Só é o quê? Diferente. A mão esquerda, a mão direita, o pé, etc. Ou seja, cada um de nós, dentro do corpo de Cristo, tem uma função. Somos de um jeito. E nós somos extremamente necessários para os outros, porque somos complementares. Deus fez tudo perfeito e nos fez perfeitos assim. Cada um de nós, independente da função que temos, independente do pensamento que temos, independente da nossa atuação, independente se rimos muito ou choramos, independente se somos calados ou falantes, independente daquilo que somos, dentro do mesmo quesito de corpo, nós somos necessários uns aos outros porque somos complementares. Deus nos fez assim e nos chamou para sermos complementares. Então devemos viver de acordo com o chamado de Deus. O chamado de Deus é para pertencermos a um corpo, o corpo de Cristo, para sermos pés, mãos, dedos, unhas, coração, pescoço, veias. E todo mundo junto, fazendo aquilo que tem que se fazer para complementar. E então o corpo de Cristo é vivo. E a segunda coisa que Paulo fala, então, é que nós devemos viver para dar suporte àqueles que fazem parte do mesmo corpo que nós. A Bíblia fala, nas versões mais tradicionais, fala assim, suportai-vos uns aos outros, e quase sempre é traduzido como assim, vocês têm que ter paciência, têm que aguentar a chatice do outro. A Bíblia não está falando nada disso. O suporte aqui é dar suporte. É igual essa mesa. Tem 3 pernas aqui embaixo. E essas 3 pernas estão dando suporte para que o tampo permaneça aqui. É auxílio, é ajuda, é suportar no sentido de ajudar o outro a se manter firme. E é essa a grande função da complementaridade minha e sua. Porque em diversas vezes, e eu vejo isso o tempo todo no nosso casamento, minha esposa e eu, em diversas vezes ela está, como dizem em Minas Gerais, em petição de miséria, né? Depressiva, para baixo, triste. E eu estou lá, firme e forte, estendendo a mão, dando suporte para que ela possa caminhar. Mas amanhã sou eu que caio. E é ela então que me dá suporte. E é assim no corpo de Cristo. Paulo nos conclama então para que nós possamos viver e dar suporte uns aos outros, para que você seja a mão que levanta aquele que está caído. Porque amanhã vai ser você que vai estar sofrendo e o outro vai poder suportar você, te dar suporte para que você se mantenha vivo, em pé, seguro, são. Não é para que todo mundo esteja bem, porque nós não vamos estar bem o tempo todo. Mas a complementaridade serve justamente para isso, para que possamos suportar uns aos outros, cuidar uns dos outros, ajudar os outros a se manterem de pé. Amar significa isso, dar suporte, dar cuidado. Para sermos complementares, muitas vezes é necessário sairmos de nossa zona de conforto. E aí vem o terceiro ponto, então, que Paulo fala para nós, que nós devemos, então, viver fora da zona de conforto e esforçar-se para manter a unidade através da paz. Porque na grande maioria das vezes em que você e eu precisamos ser complementares com o outro que é diferente, é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto. Porque é muito mais cômodo você ser cuidado, amparado, ajudado, do que você cuidar, amparar e ajudar. Porque quando você é cuidado e recebe atenção, você não tem esforço, você está ali dentro da sua redoma e alguém então vem para suprir você da sua necessidade. Mas quando o outro está com necessidade, quando o outro está caído, quando o outro está precisando do seu ombro, quando você então tem que dar um passo e sair da sua zona de conforto para entrar na zona proximal da
permanência ou da pessoa do outro, você se aproxima mais e você se aproxima mais do problema. Vocês podem fazer uma lista, se quiserem, de 10 problemas que vocês têm nas diferentes áreas em que vocês vivem. Vocês vão notar que esses 10 problemas são referentes a relações que nós temos. Nós não temos problemas que não são relacionais. Todos os nossos problemas são relacionais. Eu tenho problema com dinheiro, não é problema relacional. É problema relacional. É como você se relaciona com dinheiro e como você foi ensinado pelos seus pais a se relacionar com dinheiro. É relação. Então, sempre quando nós estamos em comunidade, é necessário lembrar que essa nossa zona de conforto, onde nós nos mantemos quietinhos, dentro da nossa redoma, dentro do nosso lugar onde nós estamos seguros, isso não nos faz cumprir a vontade de Deus para o corpo de Cristo ao qual nós pertencemos e fomos chamados. O que nos faz cumprir a vontade de Deus é justamente sairmos um pouco dessa zona de conforto e ir na direção do outro e começar a sentir aquilo que o outro está sentindo. E às vezes o outro está sentindo dor. Mas Gedeão, mas se eu for para perto dele, ele está sentindo dor, eu também vou sentir. Sim, essa é a ideia. É essa a ideia. De sair um pouco da nossa zona de conforto e esforçar um pouco mais para ir proximamente do outro. E quando então eu me aproximo, ele está sentindo dor, eu passo a sentir a dor que ele sente. E quando eu passo a sentir a dor que ele sente, eu sei o que ele está passando. E aí então eu tenho condições de dar suporte, de ajudar, de auxiliar, de complementar. Então, Deus não nos fez diferentes para pregar uma peça em nós. Deus nos fez diferentes porque Ele sabe que nós precisamos uns dos outros para podermos viver. Olha que coisa mais esquisita da nossa diferença. Nós estávamos em casa hoje à tarde, todo mundo, né? Ou em casa, ou em outro lugar que não aqui. A não ser que tivesse alguém aqui ensaiando, mas de repente, quando chega perto das 7 horas, os carros começam a parar e a gente começa a entrar, né? E aí todo mundo foi entrando, buscando lugar, foi sentando, e sentamos aqui, e na esquisitice da nossa parte, nós nos sentamos aqui no mesmo lugar, sentamos nas cadeiras, para ouvir alguém tocando, alguém cantando, alguém falando. Levantamos nossas mãos, nossos braços, batemos nossos pés, sorrimos, abrimos nossa boca, cantamos e conversamos com alguém que nós não enxergamos, porque Deus é invisível, né? E essa é a nossa esquisitice. E a gente repete isso todo domingo. Tem mais de 3 anos que a gente está aqui na capela. Minha esposa, eu e minhas filhas. E tem 3 anos que a gente senta sempre naquele lugarzinho ali, né? Vou colocar meu nome depois escrito ali. Mas, e a gente faz a mesma esquisitice toda vez. Umas vezes ela levanta para cantar, eu não levanto, né? A Kelly deixa, né? Ela fala assim, você fica à vontade, né? Aí eu fico à vontade, né? Tem dia que eu estou a fim de levantar, tem dia que eu não estou a fim de levantar, mas eu estou aqui. E fazendo a mesma esquisitice que vocês. Sentado numa cadeira, ouvindo um monte de gente falar sobre a Bíblia, cantando hinos e louvores para um Deus que a gente não enxerga. E nessa esquisitice toda, nós saímos das nossas casas e resolvemos nos reunir como um corpo só, nesse lugar aqui, que às vezes tem fumaça, às vezes tem barulho, às vezes tem gargalhada. E a gente gosta. Olha que esquisito, a gente gosta disso. E é bom estar aqui todo domingo. É ou não é? O Paulo disse, foi muito fraco, viu, cara? Está precisando melhorar um pouco o negócio aqui. Mas o fato é que a gente gosta disso, essa é a nossa esquisitice. E a gente então senta junto aqui, fica junto. Assim, a minha pergunta é, para que ficar junto? Para que estar junto? Por que estamos juntos? Por quê? Para quê? Qual é o propósito? Para mostrar nossa força para Londrina, como somos fortes? Para mostrar que somos 50 milhões no país, né? A nossa força, nossas marchas e etc., e marcar o nosso território? Não, nós somos juntos, porque nós somos um corpo. Pertencemos a Deus e fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E essa é a glória da diferença. Porque você provavelmente é uma parte do corpo que eu não sou.
E eu preciso de você para me complementar, para estar junto comigo, para caminhar junto comigo, para andar comigo, para falar comigo, para ser a minha voz quando eu não tenho boca, para ser os meus pés quando eu só sou mão. E é essa a ideia que Paulo nos transmite aqui em Efésios capítulo 4, que ele começa, depois ele vai entrar nos dons, a gente não vai entrar nisso agora, mas ele começa a falar, gente, vocês são um corpo chamado por Deus para viver as diferenças que vocês têm nesta complementaridade linda de suportar uns aos outros, de ajudar uns aos outros. Aproveitem as diferenças. Não deixe que as diferenças sejam um empecilho para a caminhada, ao contrário. Aproveitem as diferenças, porque elas é que farão vocês caminharem. E é isso que Paulo quer nos ensinar, é isso que a palavra quer nos ensinar, é isso que Deus quer falar conosco hoje. Nós somos diferentes sim, graças a Deus. Ainda bem que Ele nos fez diferentes. Vocês já imaginaram esses instrumentos aqui? Esse teclado aqui tem uma nota só, uma tecla só. A guitarra que o Paulo tocou, uma corda só. A bateria só tem também um som, o contrabaixo somente o mesmo som. E a Kellen canta a mesma palavra com o mesmo tom. E essa música, então, de uma nota só, fica repetindo todo domingo, todo domingo, todo domingo a mesma coisa. Já imaginaram que coisa chata? Uma música de uma nota só, a gente tem até um samba, né? Um samba de nota só, mas uma música de uma nota só, cantada o tempo todo, do mesmo jeito, com todos os instrumentos fazendo a mesma coisa, todo mundo fazendo... Isso não funciona, não é corpo. O corpo precisa da diferença. Ele precisa que a mão direita seja diferente da mão esquerda, que o pé esquerdo seja diferente do direito, e assim por diante. Porque é isso que faz um corpo, é isso que faz o corpo funcionar. Então eu queria que você introjetasse esse pensamento. E que pensasse o seguinte, eu sou diferente, graças a Deus, porque eu sou diferente dos meus irmãos. Eu posso, na minha diferença, auxiliar muito mais ainda. E eu quero me aproximar dos outros na minha diferença. Às vezes vai doer um pouco, porque eu vou sair da minha zona de conforto para ir para um local onde eu vou ver aquilo que é tão diferente de mim. Mas eu quero sentir empatia pela dor dos outros, eu quero entender um pouco melhor, eu quero me aproximar mais, eu quero saber que eu sou necessário. E meu irmão, minha irmã, você é necessário e necessária. Nós somos necessários uns aos outros. Sem você, nós não conseguiríamos viver. Nós precisamos uns dos outros. E é esta proximidade que Paulo quer que nós vivamos. A proximidade do suporte, da dependência, da interdependência, da complementaridade. Então, introjete esse pensamento em você. Você é diferente, mas graças a Deus que você está no meio de pessoas diferentes que podem suprir as suas necessidades. Mas também saiba que você também pode suprir a necessidade de outros. Incline sua cabeça comigo. Eu queria que você orasse comigo. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos fez diferentes. O teu corpo, Senhor, corpo de Cristo, é feito por pessoas que são tão diferentes, que fazem parte desta comunidade que nós convivemos aqui, ó Pai. Nós pensamos às vezes diferentes sobre sexualidade, sobre religião, sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre louvor, sobre criação de filhos, futebol, comida, roupa. Pai, a lista é enorme de coisas que nós temos e pensamos, e cada um de nós tem suas peculiaridades, suas necessidades, seus gostos, nós somos diferentes. Mas, Pai, nos ajude a entender, e entender de forma tranquila, que essa diferença necessariamente não é uma coisa ruim, mas é algo que o Senhor programou para nós, para que possamos ser complementares uns dos outros. Ajude-nos, ó Pai, a entender que as nossas diferenças podem fazer diferença para o outro.
que aquilo que nós temos que é peculiarmente nosso pode ajudar o outro a caminhar um pouco melhor. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, principalmente, Pai, a sair um pouco dessa nossa zona de conforto e olhar para aqueles irmãos e irmãs nossas que estão do nosso lado e que às vezes estão precisando justamente de nós. E às vezes nós nos negamos a nos deixar usar pelo Senhor. Então nos ajude, Pai, a suportar, a dar suporte de verdade, a cuidar, a transformar a nossa vida na transformação da vida do outro, e que possamos caminhar como um corpo nesse sentido, ó Pai, unidos, sabendo que somos diferentes, mas que somos complementares, que somos necessários, porque toda parte do corpo ajustado é que faz o corpo caminhar, crescer, se desenvolver. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Gideão. A palavra não podia ser melhor, complementando o que a gente falou no acampamento. Só aquela parte que você falou de ter vários Paulos aqui, que eu senti pela reação da minha esposa que um tá bom. Não sei, ela quase levantou ali. A gente é diferente. Ah, tá. Muito obrigado mesmo. Semana que vem, gente, vocês estão convidados a estar aqui com a gente. Nós vamos começar uma série nova que chama Regras do Jogo, usando alguma coisa que vai começar também na outra semana, uns jogos que vão ter aí, não sei, tal de Copa do Mundo. E a gente vai usar essa temática para desenvolver uma série